Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma vídeo aula do canal. Uma série onde a gente está aprendendo, um pouco mais aqui sobre o Symfony Framework. Esse aqui é o vídeo 7 dessa série. Eu recomendo para vocês que assistam, os vídeos anteriores, que vocês vão ter aí toda uma sequência, desde aí passa pela instalação do Symfony, a criação do projeto, como que a gente trabalha com controllers e com rotas dentro do framework. A gente aborda também a parte de templates, views, a parte do Twig, que é o template engine do Symfony Framework. A gente fala também sobre a parte de banco de dados, entidades, o Doctrine ORM, os form types, e na última aula a gente falou sobre a criação de um CRUD, tá? E dentro desse CRUD a gente já fez a parte de adicionar categorias e de listar categorias. Inclusive eu estou com um projeto aberto aqui. A gente tem aqui o formulário de adição, onde a gente consegue inserir novas categorias no nosso banco de dados. E a gente tem aqui também a parte de gerenciamento, onde a gente lista todas as categoririas já cadastradas, obviamente retornando essas informações a partir do banco de dados, beleza? Bom, na aula de hoje, então, a gente vai fazer, no vídeo de hoje, aliás, a gente vai fazer a parte de editar e de excluir categorias aqui dentro da nossa aplicação, tá? Então, eu abri o meu VS Code aqui, tá? A última parte que a gente fez no vídeo anterior foi justamente criar aqui a tabela, onde a gente imprime o ID, a descrição da categoria, e já coloco aqui os botões de editar e de excluir. Só que, obviamente, os links aqui ainda não estão definidos, porque eu não havia criado os métodos, as actions correspondentes dentro do meu controller, tá? Então a gente vai fazer isso agora para o editar e para o excluir, certo? Então eu vou vir aqui, dentro do categoria controller, tá? Vejam que eu já tenho aqui o adicionar, beleza? E aqui embaixo eu vou criar o editar, tá? Então eu vou copiar aqui a annotation do método, tá? Só para a gente ganhar um tempo. Vou colocar aqui, então, obviamente eu vou alterar aqui que vai ser o editar, certo? E aí eu vou colocar um parâmetro aqui, que vai ser justamente o ID da categoria que eu estou editando, beleza? Então, esse parâmetro aqui ele vai ser dinâmico, dependendo de cada categoria que eu selecionar lá para editar, esse ID aqui, obviamente, ele vai ser alterado, beleza? O name aqui da minha rota eu vou alterar também, vou colocar categoria underline editar. Esse vai ser o nome da rota, beleza? E aqui eu posso criar então o método, com o public function editar. E aí aqui eu vou colocar que eu vou precisar do ID, tá? E aqui ele vai retornar um response. Então tá aqui o meu método, certo? Bom, aqui o ID é o parâmetro que eu vou utilizar, para eu saber qual é a categoria que eu estou editando, qual é o código da categoria que eu estou editando, beleza? Além disso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, injetar aqui dentro dessa action alguns objetos que a gente vai precisar utilizar aqui dentro, tá? Da mesma forma que a gente havia feito aqui no adicionário. Então, por exemplo, a gente precisa do request para poder recuperar os dados que vieram via submissão do formulário, tá? E a gente precisava aqui também do Entity Manager Interface, que é a variável, o objeto que vai possibilitar que a gente execute, as ações dentro do banco de dados. No caso aqui do adicionário, o método persist, que era para poder inserir o persist e o flush, que era para poder inserir, e aqui dentro do editar a gente vai precisar dessa variável também para fazer a atualização, o update da categoria no banco de dados, tá? Então eu já vou colocar aqui, eu vou precisar aqui de um request, então, beleza, eu vou precisar do entity, Entity Manager Interface, Entity Manager Interface, que eu vou chamar de EM, a variável EM, tá? E além disso, eu vou injetar aqui mais outro objeto que vai ser justamente o repositório
da categoria, tá? Então vou colocar aqui, ó, categoria repository e vou chamar, deixa eu só diminuir aqui, ó, vou chamar de categoria repository. Beleza? Vou tentar diminuir aqui para melhorar a visualização. Tá, eu vou precisar dessa variável aqui justamente para poder buscar os dados, né, da categoria, da entidade, a partir desse ID que foi passado aqui como parâmetro, certo? Então, beleza, tá? Vou precisar desses 3 objetos aqui para eu poder implementar o meu método, tá? Então, vou voltar aqui, vou aumentar novamente. E aí eu vou colocar aqui, então, mais ou menos tentando seguir a mesma lógica, né, que a gente utilizou aqui no método adicionar, tá? Então vou colocar aqui, ó, a mensagem vai ser igual a vazio por enquanto, tá? Vou criar aqui a entity categoria, só que ao invés de eu criar um novo categoria, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a partir do ID, ou seja, eu estou puxando do banco a categoria que tem esse ID aqui, tá? Com seu código e descrição. Então eu vou fazer, ó, categoria igual, aí eu utilizo aqui, ó, o categoria repository, e aí eu coloco aqui o find e passo a minha variável ID como parâmetro, tá? Então retorna a categoria pelo ID. Então ele busca pelo ID, tá? E joga para mim aqui dentro dessa variável categoria, tá? Beleza. Depois que eu fiz isso, eu crio lá a minha variável form, né? Igual a gente havia criado aqui em cima também, ó. Tá? O this create form. Então, form vai ser igual a this create form. E aí dentro desse create form eu vou passar aqui, ó, que o meu formulário é do tipo categoria type, class, e eu passo aqui também a variável, a entidade, né, ou categoria, para ele já criar essa associação entre a entidade e o categoria type. Nesse categoria type aqui, para quem não se lembra, é justamente a classe, né, que define lá a criação do meu formulário, beleza? Do formulário HTML, né, aquele formulário com os campos, né, que aparece lá na minha view. Bom, da mesma forma a gente vai definir agora, né, o handle request. Então eu coloco aqui, ó, form handle request e passo aqui essa minha variável request que veio injetada também dentro do método, né, essa variável aqui. Então eu tô pegando os dados que foram submetidos, né, como se fossem os dados que vêm via post, e tô associando ele ao meu formulário também, tá? Porque aí eu não preciso ficar pegando dado por dado, né, campo por campo, e definindo ele dentro aqui do meu categoria, tá? Então esse handle request ele já vai fazer isso para mim automaticamente, tá? Feito isso, eu vou para a parte da verificar se foi submetido o formulário e se ele foi validado. Então eu coloco aqui, ó, se o form foi submetido and o form foi validado. Então is valid. Tá? Se isso aqui aconteceu, ele cai aqui dentro, né? E aí, se ele caiu aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar, né? Ele vai dar um update no produto, tá? Então eu coloco aqui, ó, am flush. E aí eu coloco mensagem vai ser igual a produto atualizado com sucesso, certo? Caso ele não caia dentro do if, a gente faz o mesmo que a gente fez aqui no adicionar, né? A gente define aqui as variáveis e faz a chamada do formulário. Então eu vou até copiar essas linhas aqui e jogar aqui, tá? Então aqui, ó, o título, ao invés de adicionar nova categoria, vai ser editar categoria. O formulário a gente passa o objeto para ele, a mensagem da mesma forma, e aí a gente vai chamar também a mesma view aqui, né, o mesmo template, né, porque a gente vai aproveitar um único arquivo tanto para adicionar quanto para excluir, tá? E dessa forma está pronto o nosso método de editar, tá? Então esse flush aqui, tá? Ele vai fazer o update da categoria no banco de dados,
tá? Vou até colocar um comentário aqui para vocês saberem que é exatamente aqui nessa linha 63 que vai acontecer efetivamente o update, beleza? Muito bem, vou voltar aqui agora na minha view, aqui no meu, não no form, no index, tá? E vou definir aqui, ó, o link, tá? Lá pro meu editar, tá? Então eu vou colocar aqui, vou abrir o twig com as duas chaves, tá? E vou colocar aqui então path, tá? Da mesma forma que a gente criou aqui em cima, ó. Lembra que a gente criou aqui o path para adicionar e a gente associou ele pelo nome da rota, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui pro editar. Então aqui, ó, path. E aí eu vou colocar aqui, ó, abro parênteses e eu chamo pelo nome da rota, né? No caso aqui a nossa rota ela se chama, ó, categoria editar, tá? Então eu vou chamar pelo categoria editar, dentro da aspas simples, beleza? Só que no nosso caso aqui a gente recebe um parâmetro, tá? Então eu vou passar esse parâmetro. Como que eu faço para passar esse parâmetro? Ó, dentro da função path, no segundo parâmetro aqui, ó, coloco vírgula e aí eu coloco o nome do meu parâmetro é o ID, tá? Veja que eu defini ele aqui, ó, como ID. E o valor que ele vai receber aqui vai ser o categoria ID, tá? Então eu coloco aqui categoria.id. Aí ele pega o ID de cada categoria que está sendo percorrido dentro desse laço for aqui, tá? Então aqui, ó, dois parâmetros na minha função path, né? A rota para a qual ele deve ser redirecionado e o parâmetro, né, que eu quero passar para esse link, beleza? Salvei, volto aqui e dou uma atualizada. Ó, vamos ver que deu algum erro aqui. Ele fala que essa rota não existe. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Bom, eu pausei o vídeo aqui para conseguir identificar. O único problema que tinha dado aqui é que eu não tinha salvo esse arquivo categoria controller, tá? Então depois que eu salvei o arquivo, obviamente ele funcionou, já até atualizei aqui. Beleza, ó, vocês vão ver que cada link aqui ele já está de acordo com o código de cada categoria. Tanto é que se eu clicar, ele já vai abrir aqui o editar categoria, tá? Com o nome preenchido, né, dentro do campo. Ó, então, de acordo com cada arquivo que eu vou abrindo, ele abre para mim aqui com os dados cadastrados, né, os dados já inseridos dentro do formulário, tá? A gente pode até testar aqui a edição, tá? Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, o código 2, que é o games, tá? Eu vou colocar aqui em editar e vou colocar aqui games e acessórios. Só um teste. Games e acessórios. Cliquei. Vejam que ele foi atualizado com sucesso. Vejam que ele já aparece atualizado aqui, certo? Se eu voltar lá no gerenciamento, vocês vão ver aqui que já está games e acessórios também. Então o update, né, o editar já está funcionando. Beleza? Bom, então para finalizar agora a gente vai fazer a parte da exclusão, certo? Então vamos lá. A gente volta aqui no controller, que eu havia esquecido de salvar o arquivo, né? Por isso que deu aquele erro lá na rota, beleza? A gente vai copiar aqui. Ó, e aqui embaixo a gente vai criar o excluir, beleza? O excluir também vai receber um ID da mesma forma. E aqui no categoria a gente vai colocar um excluir, tá? Vou criar aqui o método public function excluir. Recebe aqui o ID como primeiro parâmetro. E no caso aqui para excluir ele é bem mais simples, né? Porque na verdade o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do Entity Manager Interface, tá? Basicamente acho que isso, né? Do request também a gente não vai precisar porque não vai envolver formulário, então a gente vai precisar apenas do Entity Manager. Deixa eu até colocar aqui o Entity Manager Interface EM, tá? Que é a variável que eu precisar para chamar o método para fazer o delete no banco. E aqui ele retorna um response. Certo? Aqui como a gente está em
Ah, eu vou precisar buscar o produto também pelo ID, né? Então eu tenho que colocar da mesma forma que eu coloquei aqui em cima o repositório, eu vou precisar colocar aqui também. Então vou colocar aqui, ó, categoria repository, categoria repository, tá? Até diminuir aqui para vocês possam ver. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. O Entity Manager e o categoria repository, tá? Certo, eu volto aqui dentro do método agora, vou aumentar novamente. Obviamente aqui a gente está num processo, né, mais educacional, né? A gente está conhecendo o Symfony Framework. Então eu vou fazer da forma mais básica aqui o procedimento de exclusão, tá? Obviamente, se fosse um projeto um pouco mais avançado, tudo, a gente faria uma verificação, né? Uma mensagem de confirmação para ver se o usuário realmente deseja excluir aquela categoria, as validações e assim por diante. No caso aqui, a gente vai só receber esse ID que veio como parâmetro e já vai fazer a exclusão diretamente, tá? Mas, mais uma vez, ressalto, né? A gente está trabalhando num nível mais educacional, né? A gente está aprendendo, conhecendo um pouco mais esse framework, tá? Então, para que vocês consigam fazer aí o primeiro CRUD, né? De vocês apenas funcional, né? Eu acho que já é o bastante. Mas vamos lá, então. Vou carregar aqui a categoria, então, tá? Então, vou colocar aqui a categoria, vai ser igual a categoria repository find, e aí eu passo o ID como parâmetro. Beleza. Agora eu tenho que fazer a exclusão, tá? Então, como que eu vou fazer essa exclusão? Ó, eu chamo aqui a minha variável Entity Manager e chamo aqui o método remove, tá? Esse remove aqui, a gente passa o categoria, né, a entidade categoria como parâmetro. Essa entidade que a gente criou aqui em cima e que nada mais é do que a busca, né, pelo seu ID dentro do banco de dados, tá? Então, isso aqui é o que efetivamente vai excluir a categoria do banco de dados. Lembrando, né, que sempre que a gente faz, né, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, por exemplo, o insert, né? Ó, o persist categoria, depois a gente tinha que chamar o flush, né? Esse flush aqui é que faz o commit, não mais a nível de memória, né, mas sim no banco de dados. Então aqui é da mesma forma. A gente vai chamar aqui o em flush. E aí ele vai efetivamente excluir do BD, tá? A gente pode até alterar aqui, ó, excluir a categoria a nível de memória. E depois efetivamente excluir do banco de dados através do flush, tá? Beleza. Feito isso, a gente não vai precisar carregar, por exemplo, uma view, né, com o excluir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai redirecionar a aplicação para o categoria index. Então, ele pode voltar para a tabela lá. Não tem uma view quando você acessa aqui, no caso, o excluir, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Return, e aí eu coloco, ó, this redirect to root, tá? Redirecione para a rota, e aí eu passo aqui o nome da minha rota, tá? Vamos ver qual que é o nome da rota aqui no index. Categoria index, é esse mesmo, tá? Então eu copio aqui, volto aqui embaixo e faço o redirect, ó, entre aspas, obviamente, faço o redirect para lá, tá? Então ele já aponta a aplicação lá para a categoria index, e aí quando a gente voltar para lá, o produto que a gente excluiu já não vai mais estar dentro daquela tabela, tá? Beleza, feito isso, a gente volta aqui e cria também aqui o path para o excluir, tá? Então, eu vou copiar isso aqui para a gente ganhar tempo, ó, Ctrl C, tiro aqui embaixo o hashtag, coloco, e aqui ao invés de categoria editar, vai ser o categoria excluir, beleza? O restante aqui é tudo igual, tá? Salvei, voltei aqui, vou dar uma atualizada, carregou a página, tá? Aqui, ó, cada excluir já está linkando com um ID distinto, beleza? Eu criei aqui, ó, esse outros, que é o número 5, eu vou excluir ele, tá? Cliquei aqui no excluir, ó, veja que ele não aparece mais. Esse teste aqui também eu vou excluir.
Cliquei aqui, foi excluído. Tá? Então a parte de exclusão aqui do nosso CRUD também já está funcionando. Então vejam que agora a gente tem um CRUD completo aqui para categorias. Tá? A gente tem aqui a parte de adição, a gente tem aqui a parte de listar todas as categorias que a gente tem cadastrado, a gente consegue editar uma determinada categoria e a gente consegue excluir as categorias do banco. Beleza? Então vejam como que é simples e como que é fácil, né? E como que se torna ágil o desenvolvimento aqui através do Symfony Framework. Lembrando que ele já nos oferece aqui uma série de recursos, né? Que basta a gente injetar, basta a gente importar e a gente já sai utilizando, deixando o desenvolvimento bem mais rápido. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e a gente se vê na próxima. Até mais!